Opa, galera, tudo bem com vocês? Gente, neste vídeo eu trago para vocês os exercícios da prova Canguru do ano passado, para vocês terem uma ideia de como é a prova, de como os conteúdos são abordados. Na live que a gente vai fazer amanhã, eu vou contar para vocês como que os conteúdos foram colocados. Então, nesta aula de hoje, eu acredito que serão 2 vídeos, vamos ver, depende de como vai ser. Mas eu adianto para vocês que a grande maioria das questões aí são de raciocínio lógico. Envolve todos os conceitos que a gente já estudou, mas você precisa usar lógica para resolvê-los. Então vamos lá. Questão 1. Temos blocos de 3, 4 e 5 pontos nessa prova. Questão de como vai ficar para o colégio, depois a gente conversa com calma sobre isso, tá? E amanhã eu falo os detalhes de como vai ser a prova, como vocês deverão fazer, tá bom? Ao lado temos o gato que Janaína começou a desenhar. Depois ela terminou o seu desenho. Qual das figuras abaixo pode ser o desenho de Janaína? Então, gente, o que vocês precisam analisar aí? Olha para essa figura que está ao lado e veja o término do desenho. Como vocês vão fazer para ver qual da figura? Olha o nariz primeiro. O nariz é um triângulozinho virado para baixo. Ou seja, aqui a gente já consegue descartar logo de cara. Que alternativa? Alternativa E, porque aqui o nariz é redondo. Tá vendo? E aqui na alternativa D, o nariz é para cima. Então, já descarta também. Viu que só na observação a gente já descartou 2 alternativas, gente? Já parou para prestar atenção nisso? Então, vamos em frente. O que mais que a gente tem aí? O que mais que a gente tem aí, pessoal, nesse exercício? As orelhas, ó. Aqui na letra C, tá vendo que é diferente da orelha de lá? Então, aqui, ó. E o que mais que a gente pode analisar as outras? Vamos ver aqui o nariz. Olha aqui na letra A, esse nariz aqui, ó. O gato, esse nariz não está um pouquinho maior do que este aqui, não? Que é o do desenho. Então, a alternativa B, por eliminação. Então, você viu que é um exercício de simples observação. E temos que olhar o lado bom de tudo nessa vida. Como você vai estar com o computador, você não vai ter falha de impressão. Você não vai ter aquela coisa de não consigo ver o desenho direito. Você não vai ter nada disso. Você vai conseguir fazer com calma estes exercícios, tá bom? Então, vamos para o item 2, né? O povo maia escrevia os números usando bolinhas e barras. Uma bolinha vale 1 e uma barra vale 5. Como é que eles escreviam o número 17? Você poderia, claro, simplesmente escrever todas as 17 bolinhas, como você pode usar barras, mas vamos analisar as alternativas que talvez saia mais rápido. Se uma barra vale 5 e uma bolinha vale 1, que número nós temos aqui na letra A? Aqui na letra A o número 6, ó. 5 da barra e 1 da bolinha. Então a letra A não pode ser. A letra B nós temos 2 barras e uma bolinha. Cada barra vale 5, ó. 5, 10 e mais 1, 11. Então a letra B também não pode ser, porque ele quer saber o número 17. E na letra C nós temos aqui 2 barrinhas e 2 bolinhas, ou seja, 5, 10, 11, 12. Então a letra C também não pode ser. E a letra D? 5, 5, 5 e mais 4 bolinhas. Que número é esse? 3 vezes 5, 15, mais 4, 19. Também não pode ser. E a letra E? 5, 5, 5, 15, com 2, 17, a letra E é a resposta certa. Viu? Sem conta, apenas na observação a gente olhou. A próxima questão é um exercício de pura lógica. Por que pura lógica? Tem muita lógica e interpretação de texto. Por que interpretação de texto, Leandro? Olha lá, ó. O relógio digital ao lado indica que são 20 horas e 19 minutos. Qual será o próximo horário que o relógio irá indicar com os mesmos dígitos? 2, 0, 1 e 9, não necessariamente nesta ordem. Gente, a melhor forma de você identificar isso é através do quê? Do próprio relógio. São 20 horas e 19. Qual é a próxima hora? 21. Só pode ser o 21, certo? Então, já descarta aqui de cara todas as outras alternativas. Sobrou a letra E, 21 horas e 9 minutos. Todos os outros têm... Tá bom, você nem entendeu? Vamos analisar de outra forma então, tá? Todos os outros números têm o quê? Todos os outros números
Todos os outros relógios têm os dígitos 21, 20, 1 e 9. Tem algum absurdo aí? Tem, na letra A tem 20 horas e 91 minutos. Isso simplesmente não existe. Se fosse converter, daria 21 e 31, mas não é isso que a gente vai analisar agora. Então, o próximo horário depois de 20 e 19 seria qual? 21, né? Então, por mais que todos esses três aqui tenham esses dígitos, não é o próximo horário. O próximo, 21:09, 21 horas e 9 minutos. Tá ok? Melhorou agora? Espero que sim. Se tiver dúvida, comenta aqui embaixo, hein? Vamos lá, gente. Continuando. O exercício 3, o exercício 4 agora, esse também é interessante e já adianto, eu vou usar alguns exercícios desses nas minhas próximas avaliações, hein? Vou aproveitar, já que veio, né? Há 14 meninas e 12 meninos numa classe. Se metade dessas crianças sair para um passeio, pelo menos quantas delas serão meninas? Então vamos por partes aí, ó. Há 14 meninas e 12 meninos numa classe. Quantas crianças tem aí? São 26 crianças, certo? O que a gente consegue afirmar com certeza? Se metade dessas crianças sair para um passeio, a metade disso é 13, certo? Pelo menos quantas serão meninas? Qual é o raciocínio mais rápido que a gente pode usar aí? Quantos meninos tem na sala? 12. Ou seja, dessas 13 crianças, terão no máximo 12 meninos, sendo com certeza pelo menos uma menina. Então, alternativa A. E como foi um simples exercício de interpretação, tá bom? Não entendeu? Lê esse exercício com calma, porque a gente precisa responder de que jeito isso se a gente não tem nada certo. O que a gente consegue afirmar com certeza que tem pelo menos uma menina? Tá? Porque tem no máximo 12 meninos e metade de todas essas crianças é 13. Ok? Exercício 5. A soma dos pontos em faces opostas de um dado comum é 7. Qual das figuras a seguir apresenta um dado comum? Então vamos lá. Palavras-chave nesse exercício. Faces opostas. O que significa isso? Você tem um dado aqui, você tem um número aqui e o outro número está embaixo. Ou de um lado aqui, o outro número está do outro. Ou seja, você não consegue visualizar as duas faces. Se a soma é 7, sempre que soma, faz de conta que quem tiver um dado aí, ó, essa apostila, ó, esse meu caderno aqui, ó, tem uma face aqui e uma face. Essas faces são opostas. Se você não consegue ver as duas ao mesmo tempo, é a mesma coisa com o dado. Você jogou uma, caiu no chão, você vai ter uma face virada para cima. Não era para ter mudado ainda. Você vai ter uma face virada para cima. Então, qual das figuras representa um dado comum? Vamos analisá-las, ó. 5 mais 2 é 7. Só que você está vendo as duas faces, ou seja, isso aqui não pode ser. 4 mais 3 é 7, só que você está vendo as duas faces, então isso aqui também não pode ser. 4 mais 3 é 7, você está vendo as duas faces, também não pode ser. Também não pode ser. 6 mais 2 é 8, ou seja, a face que está oposta só pode ser 1, que 6 mais 1, 7. Então, alternativa E. Tá ok? Exercício 6. Qual das figuras geométricas a seguir não aparece no desenho à direita? Este desenho ele requer análise. Análise do quê? Você vai localizar no desenho qual dessas figuras que não está. Então, aqui você tem um triângulo, você aparece. Já vi um triângulo aqui e tem outros. Então, você já fica a dica aí, ó. Quadrado, eu achei um aqui, ó. E assim por diante. Este exercício eu gostaria que vocês respondessem e colocassem aqui no comentário como as respostas dele. Aliás, no comentário não. Vou fazer diferente. Eu vou abrir uma atividade lá no Google Sala de Aula, vou abrir um documento no qual vocês vão cadastrar as respostas de vocês, tá? Ou um formulário, ou alguma coisa deste tipo, que eu vou registrar a atividade da aula de acordo com o vídeo e vocês respondem lá, tá bom? E eu vou fazer isso com algumas questões que aparecerão neste vídeo também, tá ok? Laura quer pintar um quadrado 2x2 da figura. Quantas possibilidades existem? Então, observem bem esta figura. De que forma vocês podem analisar este exercício? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Isso 4 com certeza você já tem, certo? Vou limpar a tela para ajudar vocês agora.
Então, já matamos. Onde mais aparece esse quadradinho aqui, ó? 5. Ó, 6. 7. E 8. Então, aparecem 8 vezes. Para você que não entendeu absolutamente nada, o que eu sugiro que você faça? Pegue o seu lápis e procure identificar tudo o que você achar disso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou mudar aqui a cor para você poder localizar, ó. 5, 6, 7 e 8. Então, ó, são 8 possibilidades que podem existir nesse caso. Peço a vocês que parem o vídeo, tentem entender essa situação, dá uma pausa, olha para essa situação para vocês tentarem entender o que está aí colocado, tá bom? Então vamos em frente, exercício 8. As faces de um dado diferente são numeradas com os 6 menores números naturais ímpares. Antônio lança esse dado 3 vezes e soma os resultados. Qual número a seguir não pode ser essa soma? Então vamos entender essa soma. Primeiro, um dado tem 6 faces, certo? Se ele tem as 6 menores números naturais ímpares, quais são esses números que tem no dado? Então nós temos aí 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Então esses são os 6 números que estão aí no dado. Então ele vai lançar o dado 3 vezes. Ele pode ter lá 1 mais 1, né? Que somando o resultado, 3. Tem lá 1 mais 3 mais 5, 7. 1 mais 5... 7 não, gente. Dá 9, pelo amor de Deus. 1 mais 3, 4, com 5, 9, tá? Perdão. 1 mais 5 mais 7. 1 mais 5, 6 com 7, 13. Qual mais 1 mais 9 mais 11? 10 com 11, 21. Vamos ver o que mais aqui. 3 mais 5 mais 7. 10 com 5, 15. Vamos lá. Antes da gente fazer outras somas, vocês repararam que de todas as somas que nós fizemos, nenhuma deu um número par? Ou seja, 3 números ímpares somados sempre resultarão em um novo número ímpar. Ou seja, 20 é o número que não pode ser essa soma, porque ele é par. Viu? Você está começando a enxergar por que eu vivo falando para vocês a importância de saber o que está fazendo, a importância de saber o significado do que você está fazendo? Está exatamente aí. Item 9. A soma das idades de um grupo de cangurus é 36 anos. Daqui a 2 anos, a soma dessas idades será 60 anos. Quantos cangurus há no grupo? Como é que a gente pode pensar nisso? Daqui a 2 anos, a idade de cada um dos cangurus aumenta 2 anos. Certo? A soma dos aumentos dessas idades é 60. Então, o que a gente tem? Como que a gente faz isso? A soma das idades dos cangurus daqui a 2 anos será de 60. Certo? Hoje, a soma da idade desse grupo de cangurus é 36 anos. O que a gente faz? Subtrai essas diferenças que nós teremos aqui, 24. Certo? A gente não considerou o raciocínio de que a idade vai aumentar 2 anos? Pegou, não pegou? Então, faz o que agora? Pega isso e divide por 2. 24 dividido por 2, nós temos 12 cangurus nesse grupo. Ok? Não entendeu?
Então vamos lá, recomeçando. Temos para esta situação que a soma das idades de um grupo de cangurus é 36 anos. Daqui 2 anos, a soma dessas idades será 60 anos. Mas presta atenção numa coisa. Daqui 2 anos, todos os cangurus desse grupo estarão 2 anos mais velhos. Ou seja, 60. O que a gente faz? A gente subtrai essas diferenças. Essas somas de idades a gente subtrai. Então, 60 menos 36 dá 24. Nós estamos dizendo que nós usamos esse raciocínio de 2 anos, esse raciocínio de 2 para fazer essa conta. Pegamos esse resultado, dividimos por 2 e nós temos 12 cangurus nesse grupo. Espero que tenha melhorado, que tenha ajudado. Não entendeu? Comenta aqui embaixo que não entendeu, ou aqui ou na publicação do Google Sala de Aula. Exercício 10. Miguel quer pintar os blocos abaixo, feitos com cubos iguais. Suas bases têm 8 cubos. Qual dos blocos precisará de mais tinta para ser pintado? Então vamos lá. Como a gente vai pensar nessa situação? Eu vou dar uma dica, porque esse exercício eu vou deixar para vocês responderem e fazerem o registro da resposta de vocês lá naquele comentário que eu havia comentado com vocês um pouco antes, tá? Então, uma dica, procure entender se todos eles têm 8 cubos na base, o que vai precisar de mais tinta é aquele que tiver mais faces para ser pintadas ou mais faces expostas, tá? Fica a dica, vamos em frente, exercício 11. Que agora problemas de 4 pontos, ou seja, o nível é um pouco maior, tá? Números de 3 algarismos foram escritos em 3 cartões, conforme a figura. 2 algarismos não são visíveis. Sabe-se que a soma dos 3 números é 826. Qual é a soma dos 2 algarismos que estão escondidos? Então presta atenção que ele não está perguntando qual é a soma destes valores todos. Tá? Ele está perguntando qual é a soma dos valores que estão escondidos, os 2 números que estão escondidos. O que a gente faz para ver essa situação? Como que a gente responde isso? Nós sabemos que a soma dos 2 números com algarismos ocultos é 243. Certo? Como assim, Leandro? Ó, este número aqui que a gente não está vendo inteiro, ele é alguma coisa 26, tá? Este outro número que a gente não está vendo aqui, ó, ele é alguma coisa e 7 no final. O que nós sabemos que a soma destes 2 números, se a gente somar isso daqui, nós temos o quê? Ó? 243 que está lá em cima. Certo? Não enxergou ainda? Então vamos lá. O que nós sabemos dessa situação? Vamos recomeçar isso tudo? Para vocês enxergarem isso de uma outra forma. Tá? O que a gente tem de informação aí? A gente sabe que a soma desses 3 números, 243, mais um número que é 1, algum valor que a gente não consegue enxergar, e 7. E aqui embaixo um outro valor 26. A gente sabe que a soma disso tudo é 826, tá? Agora, como que a gente faz para descobrir? O que a gente pode fazer dessa situação toda? A gente pode descobrir a soma daqueles 2 números ali. De que jeito, Leandro? De que jeito que você vai fazer isso? O que nós temos? A gente precisa descobrir o quê? A soma desses 2 números aqui. Como? O que a gente tem de informação? 826 e 243. O que a gente pode fazer? Pega 826, subtrai 243. Por quê? Dessa forma a gente descobre a soma daqueles outros 2 números ali. Então a gente tem 6 menos 3. 6 menos 3 dá 3.
Aqui, ó, 12 menos 4 dá 8, 583. O que significa isso? Que este valor aí que a gente não conhece, 7, mais um valor que a gente não conhece, 26, né, que é o finalzinho daquele número, isso tudo é igual a 583. Muito bom. O que nós sabemos agora? Que a soma dos dois números aqui, ó, 7 mais 6 é igual a 13. Então aqui veio 1, certo? Tudo bem? Foi 1 aqui. Acho que a gente já fez alguma coisa parecida. O que mais que a gente tem de informação? Que 1 mais um determinado valor vai dar 5. Então, o que significa isso tudo? Ó? Nesta coluna do meio nós temos 1. Vamos chamar de x aqui? Vamos, a gente não conhece número, a gente ainda não estudou equação. O pessoal do sétimo ano ainda não estudou equação. Então, ó, 1 mais um x, que é um valor desconhecido, tá bom, não vou usar x, eu vou usar o quadradinho que a gente já está habituado. 8 mais um quadradinho, mais 2. Não, né? Vou corrigir uma pausa aí para quem está perdido. Vamos retomar algumas coisas. Vamos começar isso de novo? Melhor, né? Então vai. O que nós temos de informação neste enunciado? 243 mais um número que a gente não consegue ver inteiro. Isso é um quadrado, tá? Não é um zero. Mais um número que a gente não consegue ver inteiro, que termina com 26. E o enunciado está dizendo para a gente que essa soma é igual a 826, certo? Isso é uma soma. O que a gente consegue descobrir dessa situação? A soma dos dois números que estão faltando. Como? A gente pega o 826 e faz o que com ele? Subtrai os 243, que é a primeira parcela dessa soma, é o número que a gente consegue ver. Quanto que vai dar essa soma? 6 menos 3 dá 3, aqui a gente vai precisar emprestar do vizinho, né? Ó, emprestou um do vizinho, sobrou 7 lá, que veio 12. 12 menos 4, 8, 7 menos 2, 5. Então, a gente tem que um número que a gente ainda não descobriu qual é, 7, mais um número que a gente ainda não descobriu qual é, 26. Isso é igual a 583. Melhorou agora? Você conseguiu enxergar isso agora? Agora vamos lá. O que mais que a gente tem de informação aí? O que mais dá para tirar de informação desse exercício? É um exercício que exige muita lógica e também conhecimento, tá, pessoal? Conhecimento do quê? Conhecimento da estrutura dos números, da estrutura das continhas que a gente já aprendeu na vida. Sabe aquela coisa, onde eu vou usar isso na minha vida? Então, 7 mais 6, 13, ou seja, aqui vai 1, certo? O que adianta saber disso? Adianta que dá para calcular o número desse quadradinho aqui agora. Como? Se a gente somar 1 mais este quadradinho, de onde veio esse 1? Aquele 1 que veio daqui, ó. 7 mais 6, 13, vai 1, lembra? Então, 1 mais esse quadradinho, mais 2 é igual a 8. Lembra, pessoal, que tanto o pessoal que está no oitavo quanto o pessoal que está no sétimo, vocês viram no finalzinho do ano passado alguma coisa sobre juntar termos semelhantes. O que dá para somar aqui? 1 mais 2 dá 3, certo? 3 mais um quadradinho é igual a 8. Quanto vale esse quadradinho? 3, mas que número que dá 8? Hein, pessoal? O quadradinho é igual a 5. Tudo bem? O que a gente pode descobrir? Já que o quadradinho é igual a 5, qual é o valor daquele outro número ali? Isso significa que 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. 1 mais que número que vai dar 4 aqui? Ou, aliás, que vai dar 5? 1 para chegar no 5 falta 4. Então, este número que está aqui é 4. Então, chegamos que 5 nesta coluna do meio e 4 aqui. 1 mais 4, 5. O que ele perguntou foi
Qual a soma dos dois algarismos que estão escondidos? 5 mais 4, 9. Então, alternativa C. Gente, uma dúvida que me bateu agora. Eu tenho certeza que algum de vocês deve ter feito por um caminho bem mais curto e bem mais rápido. Por favor, compartilhe aqui como comentário, tá bom? Vamos avançar. Questão 12. Kiko, o sapo, normalmente come 5 besouros por dia. Quando está com muita fome, ele come 10 besouros por dia. Kiko comeu 60 besouros em 9 dias. Em quantos desses dias ele estava com muita fome? Esse exercício também vai ficar como desafio para vocês, para que vocês registrem as respostas na atividade que eu vou abrir para vocês fazerem, tá? Mas eu gostaria muito que algum de vocês comentasse na live que a gente vai fazer amanhã como fez para pensar esta questão. Tá bom? E se travou, como foi? Claro que amanhã eu vou mostrar a resolução disso para vocês. Tá ok? Vamos lá, questão 13 agora. Lia brinca com o método de carpinteiro de seu pai, com 10 segmentos, conforme mostrado na figura ao lado. Qual das formas abaixo não pode ser feita com esse metro? Como vocês podem fazer isso? Uma coisa é analisando a quantidade de hastes desse metro. Para quem não conhece esse metro, pessoal, é algo que os carpinteiros usam. Tem a trena que a gente usa para fazer medidas, certo? Tem uma aqui perto. A trena que a gente usa para fazer medidas. O metro é algo que o carpinteiro vai abrindo e ele usa para fazer medida, como se fosse uma régua de madeira dobrável que tem exatamente 1 metro. Tá? Então vocês vão pensar de quantas formas diferentes é possível dobrar este metro de forma que forme todas essas figuras aqui. Tem uma delas que não pode ser formada desta forma por conta da estrutura. Então, esta figura vocês também vão analisar qual será. Uma dica que eu dou para vocês, vocês podem analisar tanto a quantidade de palitos, né? Quantidade de hastes deste metro, como podem analisar também a quantidade de vértices que vão ficar expostos. Isso pode ajudar vocês também. E vocês vão registrar essa resposta também no formulário atividade que eu vou colocar para vocês fazerem. Vocês já repararam que nessa altura do campeonato está saindo a segunda atividade avaliativa deste método, deste segundo bimestre. Como vocês podem ver, todas essas questões envolvem raciocínio lógico, muito mais do que o raciocínio matemático, tá? E não reclamem, não me xinguem, isso tudo é para garantir e auxiliar no aprendizado de vocês. Desenvolver o raciocínio também é uma estratégia e uma ferramenta importantíssima em matemática. Item exercício 14. 5 quadrados iguais foram divididos em quadrados menores. Qual desses quadrados tem a maior área em preto? Uma dica para vocês. Vocês podem ver que nas alternativas aí tem uns números semelhantes de quadrados, certo? O número... Vocês podem usar frações para ver isso. Por exemplo, na letra A, tem que... Vamos usar... Que frações? Como assim? A gente usa frações de quantidade de quadradinhos pretos para a quantidade total de quadradinhos na figura. Como assim? Aqui na letra A nós temos 4 quadradinhos, certo? Quantos pretos? 2. Então aqui nós temos 2 quartos. Tá? Os quadradinhos pretos ocupam 2 quartos da área desse quadrado. Na letra B, nós temos 5 quadradinhos pretos para 9 quadradinhos no total. Então, são 5 de 9. Certo? Na letra C, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 25 quadrinhos. 25 não, de 16 quadrinhos. 8 de 16 quadrinhos. Certo? Que mais? Na letra D, nós temos o quê?
Quantos quadradinhos pretos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 quadradinhos de quanto? De 25. Certo? E na letra E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 36. Nossa, como a gente faz para descobrir a maior? Lembra a simplificação de frações? Se você simplificar esta fração com esta, se você simplificar estas frações aqui, você tem aqui meio, você tem aqui meio, e você tem aqui meio. Você tem meio. Então, essas três aqui já pode descartar, porque elas são iguais. Entre 5 nonos e 13/25, qual dos dois é maior? Como você pode tirar esta dúvida? Hein? Como você pode tirar essa dúvida? Você pode simplesmente fazer a divisão dos dois. Mas se for comparar aqui, um com o outro, 5 nonos é maior que 13,25. Então, alternativa B. Se você quiser descobrir o porquê, sugiro que você pegue a calculadora e confira. Tá ok? Porque a diferença é bem pequena. Na prova, se você fosse numa prova na sala real, você ia ter que fazer esse exercício manualmente, tá? Questão 15, meu povo. O que temos aí? Para facilitar um pouquinho a vida de vocês, eu vou dar uma respirada e deixar vocês respirarem também. Logo mais eu trago a segunda parte deste vídeo para que vocês possam continuar estudando, e amanhã nós faremos a live concluindo essa parte da prova Canguru. Vocês repararam que praticamente todas as questões até agora envolveram raciocínio lógico, né? Por este motivo que eu vou trazer amanhã, somente depois de vocês verem a questão, os conteúdos programáticos da prova. Até mais, meu povo!